pacíficos, porque somos filhos de Deus, geneticamente somos filhos de Deus. Depois da decodificação do genoma humano, um grande geneticista, o Dr. Hammer, publicou um livro notável a respeito do gene de Deus. Depois que ficou estabelecido que a criatura humana possui apenas 35 mil genes, o Dr. Jim Hammer, fazendo estudo profundo de nossa árvore genealógica, conseguiu descobrir que todos nós temos um gene de Deus e denominou esse gene como VMAT2. Então nós seremos filhos genéticos de Deus. Ele parte de uma premissa filosófica: todos nós nascemos acreditando em Deus. A crença ou a descrença poderá ser multiplicada, crescida ou anulada através da educação, do meio social, dos fatores que dizem respeito à nossa vida. Então, desde que o Dr. Jim Hammer estabeleceu que nós somos geneticamente filhos de Deus, a chispa divina, a alma, o espírito, a psique, como desejemos denominar, tem as matrizes da divindade e aguarda os fatores mesológicos para poder desenvolver-se. Então nosso movimento encontrou ressonância e em breve começou a espalhar-se. Salvador tem entre os seus bairros um deles, no qual mesmo a polícia tem dificuldade de ir. Então nós resolvemos ir lá, conversando com o então chefe, comandante da Polícia Militar. Ele nos disse que era muito arriscado e que eu não deveria ir porque ia expor-me. Expliquei-lhe que eu acredito na paz e que se eu não fosse, eu demonstrava a mim mesmo que somente ia nos lugares em que não necessitava de abordar a paz, como aqui diante desta população pacífica e pacificadora. O remédio deve ir à doença, deve estar ao lado da patologia. E então eu perguntava como deveria proceder. E ele me disse confidencialmente que eu procurasse entrar em contato com o chefe do tráfico, aquele que era o que mandava na comunidade. Com muita dificuldade, eu consegui descobrir e fiz uma carta pedindo licença para ir proferir uma conferência sobre a paz no bairro que de alguma forma ele administrava. Ele foi cortês e me respondeu, perguntando-me o de que se tratava. Eu lhe fiz um breve histórico. Desejava que as pessoas fossem felizes, que as pessoas tivessem paz. E como eu sabia que aquele bairro era muito turbulento, eu gostaria de falar um pouco às pessoas. Ele então me disse que autorizaria desde que eu fosse apenas com 10 pessoas, sem um número maior, e que não abordasse o problema da droga. Eu lhe respondi que a minha problemática era exatamente a droga, porque a droga é pandêmica, ela alucina, e a violência urbana hoje, a 70%, é derivada do alcoolismo e da drogadição. Mas ele poderia pelo menos dar-me uma chance para poder avaliar depois. E trocamos correspondência por um bom período, até que ele me autorizou. Autorizou, e fomos com um grupo de amigos, éramos 8 apenas. E quando chegamos, eu estranhei que fogos de artifício espocavam no ar. Então eu perguntei se era São João, a época dos adrianinos, etc. E alguém me disse, não, são os sinais anunciando a chegada de pessoas que não são agressivas, que não são da polícia. Mas a verdade é que conseguimos reunir umas 200 pessoas na praça. Ele preparou o local em que nós deveríamos falar e começamos a nossa palestra, falando às mulheres, às crianças, a alguns anciãos, a algumas pessoas que estavam bebericando nos bares próximos. Quando de repente eu senti um movimento instintivo da massa e olhei, entrava um jovem com bíceps bem dilatado, com o corpo com um tanquinho bem forte,
E então dei-me conta que deveria ser ele. Continuei a falar, fiz as minhas reflexões, e antes de terminar eu digo, não tenho medo dos maus. Os maus a si mesmos se destroem. Não tenho medo dos traficantes. Eles só têm coragem quando se escondem. Eles estão sempre escondidos. E todos aqueles que exorbitam dos exercícios físicos para terem uma boa postura no culto do corpo, dentro da psicologia, têm conflitos sexuais. Exibem aquilo que lhes falta. É o mecanismo de transferência psicológica. E dei uma olhada até ele en passant. As pessoas pareciam afastar-se daquele indivíduo que lhes causava pavor. E eu continuei tranquilo. Percebi que ele palideceu um pouco. E quando eu terminei, houve algumas palmas de compaixão. Eu desci e ele veio diante da massa, me segurou pela gola da camisa e do paletó, me sacudiu e perguntou, aquilo que o senhor disse era comigo? Eu disse, era. Ele disse, mas não tem medo de mim? Eu digo, está claro que não tenho, porque se eu tivesse eu não viria. Ou então eu viria e faria abordagem sobre outro aspecto. Meu filho, você poderia ser meu neto. Você deve ter 24, 25 anos. E ele me disse 26. Eu digo, então dá para ser meu neto. Eu estou com 75, era a minha idade na época. E veio exatamente chamar a atenção, porque você é covarde. Você se homicia aqui neste gueto e manda os criminosos matarem. Porque o traficante é um criminoso dos mais perversos e dos mais covardes. Ele não somente destrói o corpo, porém mata a alma. Como é possível você ter a covardia de mandar distribuir drogas nas escolas, nos clubes, entre os jovens, e comprazer-se aqui amealhando dinheiro que não lhe vale nada, para emoções rápidas do sexo, porque normalmente o traficante não usa droga, ele sabe o veneno que é. Então eu venho para lhe propor abandonar isso. Ele então me deu um empurrão e disse, deve estar brincando. Eu digo, não estou, na minha idade já não se brinca. Eu venho propor-lhe para mudar de atitude, porque bandido tem vida curta. Você imagina, eu tenho 75 anos, as bênçãos que a vida me deu, ainda espero viver um pouco mais. E você quanto tempo terá de vida? Ele me olhou e disse, nunca vi uma pessoa tão atrevida. Eu digo, sempre tem a primeira vez, não há de estranhar. E fui conversando, as pessoas assustadas, mas eu estava absolutamente tranquilo, pois a mão no ombro dele disse, não vale a pena você me soltar, porque eu não tenho medo de você. E ele me soltou. E então eu digo, vou adotá-lo como meu sobrinho espiritual. E vou voltar aqui outra vez. Ele diz, não enquanto eu estiver mandando. Eu digo, claro, porque quando eu voltar, já não será você o chefe. Haverá outro, porque você morreu, ou haverá outro, porque você estará ao meu lado para me proteger. Então, que tal? Conversamos uma meia hora, ele acalmou, irradiei sobre ele ternura. Percebi que havia sido órfão, que ele havia sido chibateado dentro de casa pelos parceiros de sua mãe, que havia sido jogado na rua para se virar aos 4 anos. Então ele estava desforçando-se da sociedade. Na sua mentalidade infantil revoltada, era o seu fenômeno de desforço. Então eu disse-lhe, você não gostaria de me ouvir outra vez? Porque nós visitamos os bairros periféricos, algumas cidades do interior, e no dia 19 de dezembro fazemos um grande encontro na Praça 2 de Julho da Independência da Bahia, atraindo milhares, dezenas de milhares de pessoas interessadas. Você não gostaria de ir ao nosso grande encontro na Praça 2 de Julho? Ele me bateu no ombro e disse, eu irei. Se eu não gostar, quando o senhor sair e descer, se falar contra nós, os traficantes, eu lhe dou uma bofetada. Eu digo, só uma bofetada? Porque há casos que são muito graves. Eu perguntei, se gostar,
eu irei com o Senhor. Eu digo, então espero, hein? Abraçamos-nos. As pessoas ficaram aturdidas. Saímos, realizamos nosso mistério, mas eu não me lembrei mais do rapaz. No dia 19 de dezembro, à noite, depois de havermos reunido uma multidão e de havermos apresentado nosso esquema com pessoas de outros segmentos religiosos, pessoas idealistas, de agremiações culturais e etc., eu desci ao palanque. Quando saiu de debaixo, ele, e chegando à minha frente, perguntou, lembra de mim? Eu disse, nossa, você é inesquecível. E ele disse, e agora? Gostei do que falou, mas o senhor falou também sobre a droga. Eu digo, sim, sobre a droga eu tenho que falar, porque ela é um dos veículos de violência humana. Então ele me olhou e disse, tio Divaldo, eu fiquei estarrecido. Ele aceitou eu ser seu tio espiritual. O que é que eu faço? Eu quero deixar a droga, quero deixar de traficar a droga. O que é que eu devo fazer? Eu digo, trabalhar. Todos nós trabalhamos. E há trabalho, eu digo, claro, ele arranja um trabalho na Mansão do Caminho, em nossa comunidade. Qual é o trabalho? O que é que você sabe fazer? Ah, não sei fazer nada. Eu digo, então tem que começar por baixo. Ajudante de pedreiro, carregar pedra. Essa musculatura maravilhosa, carregando pedra, vai ser uma academia. Você vai ser o homem mais forte da região. E quanto eu vou ganhar? Salário mínimo. Está começando. Eles, mas tio Divaldo, salário mínimo, uma mula me dá por uma semana. Eu disse, mas é no crime. E o que você vai ganhar é com o suor do seu rosto. Apareça lá amanhã na Mansão do Caminho para nós conversarmos. No dia seguinte ele me apareceu e me disse, tio, eu estou agora organizando vender os pontos de droga. Eu digo, absolutamente. Você não comprou, como é que vai vender? Não, mas eu consegui na bala. Eu digo, abandona a bala e deixa o outro lado balear-se. Bom, para encurtar a história, ele deixou, veio trabalhar na Mansão do Caminho. Era um rapaz de boa aparência, forte, era o que hoje nós chamamos na linguagem americana metrosexual, que está na moda. E na Mansão do Caminho tem muitas senhoras, muitas jovens, muitas pessoas ricas de esperança e de poucas possibilidades. Com aquele metrosexual para cima e para baixo, foi quase necessário uma guerra. Mas, naturalmente, eu tinha também minha candidata para ele. E trabalhei em benefício da minha candidata. 11 anos depois, 2014, aos meus 86 anos, ele é um dos meus guarda-costas. Casou-se, progrediu, tornou-se chefe de pedreiro, apresentou qualidades excelentes. E toda vez quando eu vou a um dos bairros mais perigosos, ele fica a regular distância, naquela postura de chimpanzé de praia, os músculos desenvolvidos olhando-me. E quando alguém me abraça demoradamente, ele grita de lá, manero ou empurro? Porque ele pensa que a pessoa está me assaltando ou está me ameaçando. Então a paz é possível se nós desenvolvermos o lado bom, o lado doente da pessoa que precisa de cura. Se cicatrizarmos a ferida da alma, e se o outro perceber que nós o amamos sem nenhum interesse, sem nenhum objetivo de recompensa, é natural que a chispa divina receba esse fluxo e a criatura modifique. Daí o movimento Você e a Paz tem por meta, como disseram os que nos antecederam, primeiro a paz no lar, a paz interna junto ao coração afetuoso que foi elegido para a parceria. Depois a paz com o filho, a paz no trabalho, a paz no clube, a paz na rua. O Aurélio, o dicionário Aurélio, já criou o verbo pasear. Vamos pasear, vamos desenvolver a paz e realizar um mundo melhor
um mundo de solidariedade, um mundo de ecologia, um mundo em que nós poderemos ouvir para melhor compreender, um mundo de tolerância, mas não de conivência, em que nós perdoamos o indivíduo, mas não anuímos com o mal que ele fez. Perdoar é não lhe dar a resposta negativa, mas não é concordar com o erro que ele praticou. As divinas leis exaram o equilíbrio e respeito, e ele responderá à divina justiça. Não nos cabe a nós, senão nos equipamentos legais que constituem a sociedade, manter as leis de equilíbrio. Também nós podemos não reagir à violência. Eu conto com certo humor que no ano passado, no fim do ano, eu caminhava tranquilamente numa das ruas de Salvador. Eu saio pouquíssimo, mas de vez em quando tenho necessidade de ir à cidade. Ia caminhando. Os baianos somos muito tranquilos. O pessoal do sul, da cultura grandiosa, diz que essa tranquilidade é preguiça. Não é não, é sabedoria. E eu ia tranquilo quando alguém me empurra e eu tombo, caio, mas ao cair protegi-me, voltei-me. Era um senhor. Ele estava com semblante contraído e me olhava com certa ferocidade. Eu sorri para ele e disse: desculpe-me por estar na sua frente. Eu não podia imaginar que vinha um cavalo atrás de mim e que me atropelou. Ele então perdeu naturalmente aquele primeiro impacto. Eu estendi a mão e disse: agora ajude-me a levantar, porque eu já sou muito idoso. Se eu quebrar um osso, adeus, nunca mais conserta. Mas como meus ossos são algo especiais, eu tenho a impressão que desta vez não quebrou. Então ele me deu a mão e puxou com violência. Quando ele puxou com violência, eu digo: ah, que bom, posso dar um abraço? E ele desarmou. Então eu perguntei: por que o senhor me empurrou? Estava na minha frente. Eu digo: eu lhe prometo que de agora por diante eu vou andar de lado, olhando quem vem atrás, para dar passagem. Então isso demonstra o grau de desequilíbrio que as criaturas estão. Conversamos um pouco e terminamos amigos. Agora ele está meu amigo. E ele disse: Valdo, por que você disse que não esperava que um cavalo viesse atrás? Eu disse: somente por causa do choque, né? Porque quem é gente sabe falar e cavalo só sabe atropelar. Como o senhor me atropelou e não era um veículo com mecânica automobilística, eu optei pelo quadrúpede, que é tão simpático. Quero dizer que nós podemos viver a paz. Como? Amando. Vamos mudar de atitude mental, como aqui foi dito, e vamos começar a amar, olhar para as pessoas e sorrirmos mais, dialogarmos mais, menos iPhone, menos mensagem digitada e mais verbalização, conversar. Com a comunicação virtual, estamos ficando mudos. Somente sabemos mexer os 2 dedos polegares. Isto os jovens. Os jovens com os 2 dedos são incríveis. Aqueles menos jovens como eu, logo declaramos a idade, pegamos o telefone e com o dedo tentamos golpear as letras. Eu que tenho o dedo gordinho, jamais consigo uma letra única. Eu bato uma, saem 3. Então eu desisto. Eu prefiro falar diretamente, ou então dialogar através de equipamentos mais sofisticados. Daí é necessário que voltemos a conversar, a arte de dialogar, de dar a nossa mensagem com empatia, não a linguagem fria, eletrônica, da cibernética, mas no calor da amizade, que possamos transmitir um pouco da nossa ternura, para que as pessoas sintam-se vivas, sintam o calor da nossa afetividade. É possível amar, por mais incrível que pareça, porque aquele homem que sensibilizou a Armena
e que foi vítima da violência da sua época e proclamou a necessidade de nós amarmos até os inimigos, também ele diz: eu vos dou a minha paz, eu a dou como somente eu posso doá-la. Qual é a paz do Cristo? A paz que Jesus doa é a da nossa consciência correta. São dias muito difíceis estes, reconhecemos. O nosso propósito não é para hoje, é como daquele tapeceiro chinês. Nós começamos e o porvir concretizará no momento oportuno, mas que comecemos, descruzemos os braços, abracemos-nos mais, digamos mais a respeito do amor, digamos à nossa parceira, ao nosso parceiro: eu te amo. E um amigo me disse: mas eu estou cansado de dizer. Mas repita. E outro me disse: se eu não amar? Eu digo: minta, porque o mentiroso tanto mente que termina acreditando na mentira. Então minta. Você já mente em autodefesa, minta em benefício dos outros. E tempos depois disse: Divaldo, está dando certo. Todo dia eu digo à minha mulher: sabe, querida, foi ótimo eu ter encontrado você. E eu vou te confessar, eu descobri que ela é a mulher mais notável que existe na Terra. Isso também não precisa exagerar, não é? Existem outras. Daí a nossa proposta: você e a paz. É exatamente o que nos devemos impor, não reagindo, agindo, no trânsito, na rua, em casa, no clube, onde quer que a vida nos chame, que sejamos nós aquele que agradeça a Deus a misericórdia do seu amor. Nós estamos sempre reclamando, de mau humor, enfesados, e esquecemos que nós só temos o que agradecer. O ser que estamos é tão rico que deveria fazer uma pausa, não para pedir, mas para agradecer. Se não, vejamos: Senhor Deus, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem na paisagem da natureza, pelos olhos que me permitem ver o céu, a terra e o mar, acompanhar a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e deter-me na terra adornada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que declama, que legisla, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite nem cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos
pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos de sinfonias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, da Vila Miséria, um bangalô, uma casa modesta, seja o que for, um ninho, um grabato de dor. O importante é que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Eu terei paz e te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores. Nossos agradecimentos aos patrocinadores, Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, através da nossa Fundação Cultural, Embraed, Empresa Brasileira de Edificações, a Cadu Fregosi Design Gráfico,